Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Knup, professor de literatura, e hoje nós estamos aqui no X da atualidade. Galera, estamos de estúdio novo, estou tendo o privilégio absurdo de estar estreando o nosso novo estúdio, Frederic Nietzsche. Agora, vida nova, casa nova. Gente, antes de começar eu quero mandar um abraço a um cara que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, fez aniversário ontem, o meu amigo Thiago Feitosa. Querido, um beijo pra você, fique aqui gravado, registrado todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito de toda a equipe do Projeto X a você, meu querido amigo. Galera, hoje nós vamos falar sobre a votação, né, do processo de cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Como vocês viram, depois de praticamente uma semana de julgamento, o TSE absolveu a chapa Dilma Temer por 4 votos a 3, tendo o ministro relator votado a favor da cassação, mas o TSE virado o placar, né? O plenário do TSE virou o placar, tendo o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, dado o voto de Minerva. Galera, vou trabalhar com vocês aqui, né, uma linha histórica, né, desse processo de cassação que foi aberto lá no TSE, para a gente tentar entender um pouco melhor tudo o que envolveu esse processo aí. Vamos lembrar que tudo começa lá em outubro de 2014, né, quando a chapa Dilma Temer sai vitoriosa das eleições presidenciais. Naquele momento, Dilma Rousseff, então, consegue sua reeleição e Michel Temer também se reelege vice-presidente da República. Vale lembrar que foi uma vitória bastante conturbada, porque Dilma Rousseff era já presidenta da República, ela suou muito para vencer o Aécio, né? Foram 54 a 51 milhões de votos, mais ou menos aí. Que é uma vitória, uma margem bem pequena, né? E aí, 2 meses depois, na verdade menos de 2 meses depois, do iniciozinho do mês de dezembro de 2014, o PSDB, que, né, foi o segundo colocado nas eleições, recorre ao TSE, entra com uma ação no TSE pedindo a cassação da chapa Dilma Temer, sob a alegação de que essa chapa teria recebido dinheiro de propina, né, dinheiro provindo de corrupção. Aqui é bastante importante a gente entender a fundamentação da ação do PSDB. Eles entram com uma ação alegando que a chapa vencedora recebeu dinheiro ilegal, sendo assim a chapa deveria ser cassada e deveria o segundo colocado ser convocado, né, a assumir a presidência da República. No caso, o então presidente do PSDB, agora já está afastado de suas funções, o senador, ou melhor, então senador, né, que essa altura do campeonato a gente já não sabe, né, está afastado do cargo também, Aécio Neves foi segundo colocado nas eleições presidenciais. Então, a ideia aqui é, vamos cassar Dilma Temer e Aécio Neves ser o presidente da República. Só que o que acontece? Como vocês sabem, no início de dezembro de 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, hoje preso, Eduardo Cunha, aceita um pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Depois de alguns meses aí, né, eu coloquei aqui agosto de 2016 como a data do afastamento definitivo de Dilma Rousseff, foi 31 de agosto, quando aconteceu o julgamento no Senado Federal. E aí você tem um afastamento de Dilma Rousseff, que já vinha afastada aí, havia mais ou menos uns 3 meses, quando Michel Temer já estava no poder, então como presidente interino, agora como presidente de fato. Michel Temer então ascende ao poder depois do processo de impeachment de Dilma Rousseff. E, gente, é interessante a gente entender uma coisa. Quando Michel Temer vai ao poder, e a gente já teve alguns X de atualidades aqui falando sobre isso, quando o Michel Temer vai ao poder, o PSDB, que era então oposição ao governo, entra para o governo. Hoje, nesse momento em que nós estamos falando aqui, o PSDB acaba de tomar a decisão de continuar no governo Temer, apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar do Michel Temer hoje ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de saber que existe uma denúncia que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar contra ele, o PSDB se mantém no governo, detendo inclusive 4 ministérios. Essa é a primeira reviravolta. A segunda reviravolta é que, segundo o próprio Joesley Batista, né, que a gente vai falando daqui a pouco, também a chapa, a segunda colocada, a chapa do Aécio Neves, recebeu dinheiro ilegal, recebeu dinheiro de Caixa 2 e dinheiro de propina para financiar a sua eleição. Então, gente, isso é Brasil. Ou seja, o segundo colocado, que também recebeu dinheiro, segundo as próprias delações, né, teria recebido dinheiro ilegal, entra com uma ação para derrubar a chapa, para caçar a chapa por dinheiro porque ele teria recebido dinheiro de corrupção.
Não satisfeito agora, essa chapa que saiu vencedora, o vice-presidente agora é presidente da República, o cara que se elegeu vice, né? Ele agora é presidente da República, e o partido que perdeu a eleição agora é governo. Então perceba, muita coisa aconteceu nesse nosso Brasil de meu Deus em apenas 2 anos. O que vai acontecer? Em 2015, o processo que então havia sido fechado é reaberto depois de uma atuação bastante contundente do então ministro do TSE, Gilmar Mendes. Digo do então ministro, porque naquela data ele ainda não era presidente do TSE. Depois ele vira presidente do TSE, sucedendo o ministro Dias Toffoli. Galera, Gilmar Mendes alega que era necessário ouvir aquilo. Perceba aqui, Dilma Rousseff ainda era presidente da República, em 2015. Gilmar Mendes alega que era necessário também anexar aquela petição inicial lá do PSDB as delações de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Ou seja, era necessário levar em consideração tudo aquilo que estava sendo dito em relação à maneira como a chapa Dilma Temer se elegeu. Por que isso é importante? Porque agora o Gilmar Mendes, semana passada, estamos gravando aqui no dia 18 de junho, na semana passada o ministro Gilmar Mendes, ao proferir o seu voto, disse que não podemos levar em consideração as delações da Odebrecht e dos marqueteiros João e Mônica Santana, como eu vou colocar aqui. Então olha que interessante, lá em 2015 Gilmar Mendes acreditava que sim, que era importante fazer isso. Agora ele já acha que derrubar um presidente da República é uma coisa séria demais para ficar fazendo toda hora. Então perceba, há já uma grande preocupação em relação à atuação, né, a maneira como o Gilmar Mendes atua no Poder Judiciário. Isso já está sendo questão para ser debatida. Então vamos lá, galera. O que você vai notar? Houve uma tese, né, nesse momento, já em 2017, com a aproximação do julgamento, os advogados de defesa do presidente Michel Temer aventaram a possibilidade de separar a chapa. Ou seja, a alegação que eles fizeram olha, se houve dinheiro captado de maneira irregular, não é culpa de Michel Temer, ele não teria pedido dinheiro dessa forma, tampouco é culpa do PMDB. Afinal de contas, nós sabemos todos da lisura que é o PMDB, desde a redemocratização, né, desse país. Então, eles apresentaram uma tese de que você poderia, então, separar a chapa. Então, você julgaria apenas a captação de recursos feitas pelo PT e por Dilma Rousseff. Essa tese até chegou a ser debatida, né, com alguma força, mas o que acontece, galera? Ninguém é impune à política, né? Sai a delação da Odebrecht. E não sei se vocês lembram, quando a Odebrecht faz a sua delação premiada, uma série de nomes aparecem e aí vão descobrir, né? O Odebrecht vai falar que o Michel Temer teria vendido o apoio do PMDB à eleição presidencial por 40 milhões de dólares. Então, assim, é um apoio até bastante caro, né? Então, o que vai acontecer? Havia ali, então, a partir da delação da Odebrecht, a opinião pública se formou. Não dá pra gente dizer o que o Poder Judiciário pensa, o que os ministros do TSE pensavam ou deixavam de pensar, mas a opinião pública de maneira geral, que já é bom a gente entender, né, que o governo Michel Temer é um governo bastante impopular. Se você gosta dele ou não, isso não vem ao caso. Precisamos entender que o conjunto da população não legitima a atuação de Michel Temer à frente da presidência da República. Além disso, você já tem um ranço bastante antigo da população brasileira em relação à sua classe política, de acreditar que todos os nossos políticos são corruptos, o que também não me cabe aqui ficar fazendo juízos de valor. Você julgue os seus políticos da maneira como você achar que precisa julgar, mas diante dessa delação, assim, bombástica da Odebrecht, o que você via ali era um grande consenso da opinião pública de que não dava para separar, de que se fosse para dizer que a chapa era corrupta, era a chapa inteira, era PT e PMDB. Tanto que essa tese da separação de chapa foi derrotada. O julgamento foi da chapa inteira, ou seja, de ambos, Dilma e Temer. Galera, você teve não só a delação da Odebrecht, mas também a delação do João e da Mônica Santana, que foram os marqueteiros das campanhas do PT à presidência da República. Então, assim, houve aqui o próprio João Santana dizendo que sim, o dinheiro foi captado, recursos foram captados,
de maneira ilegal para as campanhas presidenciais. Então, assim, o que estava sendo discutido agora, nesse final, né, no julgamento, foi uma das últimas coisas que os ministros discutiram antes de passar a proferir os seus votos foi: nós incluiremos essas delações no nosso julgamento, nós vamos julgar também com base nas provas coletadas pela Força-Tarefa da Lava Jato a partir da delação do Odebrecht e dos marqueteiros. Qual é o problema? Essas delações, obviamente, porque aconteceram em 2016 e 2017, não constam da petição inicial, que é de 2014. É impossível elas estarem lá. Porém, há uma jurisprudência, pelo próprio STF, né, no julgamento de 2015, na Lei das Inelegibilidades, que legitima o uso de provas coletadas posteriormente e a serem, digamos assim, anexadas à petição inicial. Então, há uma jurisprudência, segundo alguns juristas, há jurisprudência para incluir essas provas coletadas posteriormente à petição inicial e fazer assim a cassação da chapa a partir também dessas provas coletadas pelo Odebrecht, a partir das delações de Odebrecht e do casal Santana. E por fim, galera, como vocês viram, né, você teve a República caindo a partir da delação da JBS. Aí olha que interessante, o Joesley Batista grava o presidente da República, né, como vocês certamente viram, o Michel Temer estaria aprovando o fato do Joesley Batista estar comprando o silêncio de Eduardo Cunha na prisão, ou seja, ele dizendo, né, tem que manter isso, ou seja, tem que manter esse pagamento semanal para que Eduardo Cunha não faça uma delação. Então, e além disso, há uma gravação dele, Joesley Batista, com o então senador Aécio Neves, em que o Aécio fala explicitamente que o próprio Michel Temer teria pedido para que ele, Aécio Neves, na condição de presidente do PSDB, retirasse a ação do TSE. Percebam a gravidade do que está acontecendo. Então, se isso é verdade, se o que Aécio Neves está dizendo na gravação é verdade, isso significa dizer que o presidente da República, no exercício da presidência da República, pediu para que um senador, presidente de outro partido, retirasse uma ação contra ele por corrupção. Isso já pode ser considerado, segundo alguns, um crime de responsabilidade, passível, inclusive, de um pedido de impeachment. Mas isso é uma outra questão. O que acontece, a grande reviravolta que vai acontecer aqui, galera, é que Aécio Neves é afastado do seu mandato de senador, ele tem seu primo e sua irmã presos pela Polícia Federal. E agora, além disso, né, nós, a partir dessas delações da JBS também, inclusive o Joesley Batista deu uma entrevista arrasadora à revista Época essa semana, né, em que ele fala com todas as letras que Michel Temer é chefe da maior organização criminosa do Brasil. Isso é muito sério, galera. É o presidente da República sendo acusado, tá certo que é uma acusação, precisa ser investigado e todo mundo tem direito à defesa, né? Mas o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, olha, o 01, ou seja, o cara lá corrupto da chapa que venceu, tá aqui, ele é corrupto. Mas eu também queria mostrar que o 02, ou seja, a alternativa a ele, também é igual a ele. Também é outro da mesma maneira. Então percebam, há um pedido de cassação estipulado, né, pedido por um partido que também teria captado recursos de maneira ilegal e que então estaria na oposição, mas que agora está no governo. Enrolado, né? Então, esse é o país que você vive, maluco. Tá certo que tem uma galera que tá assistindo a gente agora de outros países, né? Tem a galera de Angola que gosta de assistir a gente, a galera da Argentina. Fique sempre conosco aí, tem uns amigos de Portugal, né? Mas esse é o nosso Brasil. O Brasil tem dessas coisas e percebam o período bem curto de tempo que nós estamos falando. São menos de 3 anos. Michel Temer, então, passa a condição de investigado. É bom dizer que o presidente da República tem uma espécie de salvo-conduto para crimes que ele teria cometido antes, ou seja, antes de não estando no exercício do cargo de presidente. Qual o problema? Algumas dessas coisas ele teria feito como presidente da República, ou seja, comprar o silêncio de um deputado, se aquilo é verdade, ele já estava no exercício da presidência, e pedir para que o Aécio retirasse a ação no TSE. Ali ele já estava na condição de presidente do Brasil. Qual que é o problema? A Procuradoria-Geral da República, na figura do seu chefe, né, o chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot, vai apresentar uma denúncia contra
Michel Temer. Isso não é... Isso vai acontecer, é só uma questão de tempo, isso é de acordo com as notícias que estão circulando. Qual é a questão agora? Para que o STF aceite a denúncia da PGR, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize isso. Muito louco, né? O Poder Legislativo precisa autorizar o Judiciário a investigar o presidente da República. São necessários 2/3 da Câmara. Essa história te lembra alguma coisa, né? Exatamente o que aconteceu lá na votação do impeachment, quando era necessário 2/3 da Câmara votando a favor do impeachment. É mais ou menos a mesma coisa, só que não se trata de uma votação de impeachment. Se trata de uma investigação criminal no STF. A Câmara, em 2/3, precisa aceitar a denúncia vinda da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para que o Michel Temer passe a ser investigado pelos crimes que ele teria cometido no STF. Houve também uma denúncia gravíssima de que o Michel Temer, na condição de presidente, teria acionado a Agência Brasileira de Inteligência, um órgão bastante parecido com aqueles órgãos bizarros que foram criados na ditadura militar, contra o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A denúncia que surgiu, e precisa ser provada, né? A gente precisa que provas sejam coletadas, diz que Michel Temer teria acionado essa agência para pesquisar o passado de Fachin, e aí a ideia seria, se descobrir algum podre, a gente então pode usar isso como, digamos, elemento de chantagem para que ele não se aprofunde demais nas suas investigações. Também é uma denúncia bastante grave, porque, percebam, seria um indivíduo utilizando recursos do Estado em benefício dele em indivíduo. O que isso te lembra? O caso Gedel, né, galera? Em que ele pede para que o ministro, ele usa a sua condição de ministro para pedir a outro ministro que permitisse, então, a construção de prédios de maneira que fosse beneficiar a ele enquanto indivíduo. Então isso é uma coisa bastante complexa, uma coisa bastante difícil, né? Que não pode acontecer, evidentemente. Então há aqui seríssimas acusações contra o presidente da República e percebam, todas as acusações contra ele na condição de vice-presidente da República ou na condição de candidato a vice-presidente da República, nas duas eleições, não podem ainda ser investigadas. Nós estamos falando apenas dos crimes que ele teria cometido na condição de presidente da República. Galera, antes de continuar, é importante dizer, cara, curte a nossa página, já dá logo like no vídeo, né? Já sei que você gostou dessa altura do campeonato. Curte a nossa página, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito legal. Você também, se você puder, apertar lá aquele sininho, que você vai receber as atualizações do Projeto X. É a melhor forma de você se manter informado, se manter preparado e manter multiplicadas as suas chances de aprovação, maluco. Faz esse esforcinho aí, faz esse esforço, que é para poder agradar a gente. Show de bola, galera? Para poder terminar, o que vai acontecer? Dado o resultado do julgamento, 4-3, é bom dizer que a Corte, né, o plenário do TSE, perdão, rejeitou a tese de que as provas coletadas pela delação da Odebrecht e do casal Santana fossem anexadas à petição inicial. Isso posto. Os ministros não poderiam julgar com base nessas provas. Então, recusaram lá, né, a tese do relator e absolveram a chapa Dilma Temer. Então, Michel Temer, nesse momento, continua presidente da República. O que vai acontecer logo em seguida? O Partido Rede Sustentabilidade vai ao STF pedindo anulação do julgamento do TSE. Por quê? Segundo a Rede Sustentabilidade, o próprio STF deu jurisprudência para a tese de que as provas coletadas depois, como eu falei já anteriormente, devem ou podem ser anexadas à petição inicial. Sendo assim, não era válido o argumento dos juízes lá do TSE, dos ministros do TSE, de que essas provas não poderiam ser anexadas à petição inicial. Ainda não houve o julgamento do STF em relação a esse recurso da rede. De qualquer maneira, é importante a gente ver como que a Rede de Sustentabilidade como que esse recurso da rede, né, vai ser recebido pelo Supremo. Galera, e para terminar, o PSDB, né, que foi o autor da ação, que até o momento do julgamento do impeachment da Dilma
saía para a opinião pública como o partido que se opunha àquilo que seria a corrupção. Naquele momento havia um grande sentimento, né, que aliava a ideia de corrupção ao Partido dos Trabalhadores. Isso foi uma das coisas que fez com que as ruas se inflamassem contra a figura de Dilma Rousseff, ou pelo menos parte das ruas. Isso, naquele momento, dava uma certa legitimidade ao PSDB para então pedir a cassação, né, daqueles que seriam os corruptos. Da maneira como a Lava Jato foi se desenvolvendo, o que a gente vai perceber? O PSDB e especialmente a figura mais emblemática do PSDB, que então era o presidente do partido, que era senador da República e que foi candidato à presidência da República pela legenda, o senador Aécio Neves, é acertado em cheio pela Lava Jato, já tinha alguns inquéritos abertos contra ele, ele é pego numa gravação da delação da JBS, pedindo dinheiro para se defender da Lava Jato. Ou seja, e aí a família dele vai presa, enfim, há toda uma questão envolvendo o senador Aécio Neves, ele é afastado do seu cargo de senador pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o PSDB continua sendo o autor da ação inicial. E olha que engraçado, né? O autor da ação queria que o seu candidato, o senador Aécio Neves, fosse sagrado presidente da República. Só que ele hoje não pode nem assumir o Senado. Ele não pode nem entrar no Senado Federal enfim, porque o STF não permite que ele faça isso. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Hoje o PSDB é governo, de uma maneira ou de outra. Então, o PSDB quer caçar o presidente da República que está com ele no governo. É uma coisa muito doida o que está acontecendo no Brasil hoje. O PSDB já disse que vai recorrer, né? Algumas figuras importantes, inclusive o presidente em exercício do PSDB, o senador Tasso Gereissati, já afirmou que o partido vai recorrer da decisão do TSE, né? Segundo ele, para manter alguma coerência, que, desculpe, mas nesse momento, pedir coerência é uma coisa muito estranha da maneira como as coisas estão acontecendo no Brasil. Não só isso, mas também o Partido dos Trabalhadores comemorou comemorou timidamente, digamos, o resultado obtido no TSE, porque caso fosse cassada a chapa, a ex-presidenta Dilma Rousseff perderia os seus direitos políticos por 8 anos. E o que se veicula é que existe a possibilidade de que ela seja candidata a senadora pelo Rio Grande do Sul nas eleições do ano que vem. Isso a gente ainda vai conferir se vai acontecer mesmo, mas de qualquer maneira, também o PT ia sair bastante desgastado, porque era a chapa dele, PT, que estava sendo julgada. Galera, no meio dessa salada toda, Michel Temer continua presidente da República, continua enfatizando que segue tranquilo no cargo. Desculpa, Michel, mas nisso ninguém acredita, querido. Tranquilo ninguém estaria, não te culpo não, ninguém estaria nessa situação bizarra que você está, ninguém estaria tranquilo. O que vai acontecer? Temer continua reafirmando a necessidade imperiosa das reformas, no caso agora a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que precisa, segundo ele, passar pelo Congresso Nacional para então colocar o país nos eixos, né? Continua comemorando os resultados supostamente favoráveis que a economia vem dando. Digo supostamente favoráveis porque há denúncias de que a metodologia do IBGE foi modificada esse ano e que então os resultados não seriam exatamente comparações muito claras entre os anos de 2016 e 2017, mas enfim, isso foge ao escopo da nossa aula aqui. De qualquer maneira, né, você tem uma inflação que começa a ceder e uma economia que supostamente volta a crescer. Louros políticos que Michel Temer pretende trazer para o lado dele. Agora, a grande batalha que Michel Temer tende a encampar, que tendo deixado as reformas para o segundo semestre para poder se defender da ação nesse primeiro semestre, saindo vitorioso, mas não muito, né? As ruas continuam bastante insatisfeitas com o governo, que é, como eu falei, bastante impopular, e agora ele tem denúncias de corrupção seríssimas contra ele, como presidente da República, ou seja, ele teria cometido esses crimes aqui que eu elenquei anteriormente na condição de presidente da República. Então, há muito caldo ainda nesse angu para a gente ver o que vai acontecer, né, nesse
um ano e pouco que falta ainda para que ele passe o bastão para o seu substituto, porque supostamente, se ele ficar no cargo até o final, o substituto será eleito no ano que vem, né, nas eleições gerais de 2018, de outubro de 2018. De qualquer maneira, Temer ainda é presidente do país, agora precisando se defender de uma provável denúncia que a Procuradoria vai fazer contra ele nos próximos dias. Teria que ter feito ontem, né, sábado, dia 17 de junho, mas pediu um pouco mais de tempo. Inclusive, o próprio Michel Temer se recusou a responder diversas perguntas da Polícia Federal, né? Mais de 80 perguntas que a Polícia Federal enviou para ele não respondeu. Essas perguntas foram autorizadas pelo Supremo. Enfim, é uma situação ainda bastante delicada, ele ainda está numa corda bamba, mas, ao que tudo indica, esse problema aí, né, junto ao TSE, parece ter sido resolvido, não parece ser mais o grande empecilho para que Michel Temer complete seu mandato até dezembro de 2018. Show de bola, galera? Curtiu o nosso vídeo? Então faz isso. Curte lá o nosso vídeo, curte a nossa página, clica lá no sininho para você receber as nossas atualizações. É isso, um beijo para vocês, até a próxima, um abraço. Até mais.